Daniel 4. Nabucodonosor rei, a todos os povos, nações, e línguas, que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais, e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno, e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa, e próspero no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e estando eu na minha cama, os pensamentos e as visões da minha cabeça me perturbaram. Portanto expedi um decreto, que fossem introduzidos à minha presença todos os sábios de Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os encantadores, os caldeus, e os adivinhadores, e lhes contei o sonho, mas não me fizeram saber a interpretação do mesmo. Por fim entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho, dizendo: ó Beltesazar, chefe dos magos, porquanto eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil, dize-me as visões do meu sonho que tive e a sua interpretação. Eram assim as visões da minha cabeça: estando eu na minha cama eu olhava, e eis uma árvore no meio da terra, e grande era a sua altura, crescia a árvore, e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa, e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos, debaixo dela os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e dela se mantinha toda a carne. Eu via isso nas visões da minha cabeça, estando eu na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu. Ele clamou em alta voz e disse assim: derrubai a árvore, e cortai-lhe os ramos, sacudi as suas folhas e espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela, e as aves dos seus ramos. Contudo deixai na terra o tronco com as suas raízes, numa cinta de ferro e de bronze, no meio da tenra relva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e seja sua porção com os animais na erva da terra. Seja mudada a sua mente, para que não seja mais a de homem, lhe seja dada a mente de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigias, e por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até o mais humilde dos homens constitui sobre eles. Este sonho eu, rei Nabucodonosor, o vi. Tu, pois, Beltesazar, dize a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não puderam fazer-me saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo, e os seus pensamentos o perturbaram. Falou, pois, o rei e disse: Beltesazar, não te espante o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar, e disse: Senhor meu, seja o sonho para os que te odeiam, e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu, e se fez forte, cuja altura chegava até o céu, e que era vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas, e o seu fruto abundante, em que para todos havia sustento, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, em cujos ramos habitavam as aves do céu, és tu, ó rei, que cresceste, e te fizeste forte, pois a tua grandeza cresceu, e chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. E quanto ao que viu o rei, um vigia, um santo, que descia do céu, e que dizia: cortai a árvore, e destruía, contudo deixai na terra o tronco com as suas raízes, numa cinta de ferro e de bronze, no meio da tenra relva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e seja sua porção com os animais do campo, até que passem sobre ele 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, é o decreto do Altíssimo, que é vindo sobre o rei. Meu senhor, serás expulso do meio dos homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. E quanto ao que foi dito, que deixassem o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina.
Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, e põe fim aos teus pecados, praticando a justiça, e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, se, porventura, se prolongar a tua tranquilidade. Tudo isso veio sobre o rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, quando passeava sobre o palácio real de Babilônia, falou o rei, e disse: Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a morada real, pela força do meu poder, e para a glória da minha majestade? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu a ti se diz: Ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. E serás expulso do meio dos homens, e a tua morada será com os animais do campo, far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Na mesma hora a palavra se cumpriu sobre Nabucodonosor, e foi expulso do meio dos homens, e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu o cabelo como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias eu, Nabucodonosor, levantei ao céu os meus olhos, e voltou a mim o meu entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, porque o seu domínio é um domínio sempiterno, e o seu reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera no exército do céu e entre os moradores da terra, não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes. No mesmo tempo voltou a mim o meu entendimento, e para a glória do meu reino voltou a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e foi-me acrescentada a excelente grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, e exalço, e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são retas, e os seus caminhos justos, e ele pode humilhar aos que andam na soberba. Daniel